Salve, salve galera, eu sou o Michael Riz e tá começando agora o programa Nazária, que tá trazendo a grandiosidade de mais uma periferia daqui, da nossa cidade. Então senta aí, presta atenção, porque você tá na Nazária. Mãe, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição. Não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Ô filhão! Mãe, tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova, decorei toda a lição. Não errei nenhuma questão, não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Encarem as crianças com mais seriedade, pois na escola é onde formamos nossa personalidade. Localizado no Janguru Sul, no lado sul da cidade de Fortaleza, essa comunidade começou no início dos anos 90, fruto das políticas de casas populares do presidente Fernando Collor. A cidade cresceu e evoluiu e aqui se desenvolveu mesmo em meio a tantas dificuldades. Estamos na comunidade da Estrela e na comunidade de Torino e sejam bem-vindos ao Grande São Cristóvão. Vocês estão na Nazária. Meu nome é Antônio Flávio da Silva, eu moro aqui na rua Maroni de Queiroz, na comunidade do Estrela. Então, o começo disso aqui, eu comecei morando lá na beira da pista da perimetral, era só barracozinho de tauba, não tinha casa assim de tijolo, tudo era. Isso aqui era só mato, só tinha esse campo, um riacho bem ali, cheio de pé de azeitona. No começo aqui foi bem difícil, para você ter ideia, aqui era tão alagado, era um lugar assim tão brejo mesmo. A primeira casa que eu fiz ali foi até de taipa, eu pegava as forquilhas, enfiava sem cavar no chão, enfiava as forquilhas no chão e tampava com tábua. E o barro que eu fazia para botar na parede, eu cavei uma vala ao redor, e aquela terra que tinha de dentro da vala, uma vala quadrada assim, eu tirava o barro e botava na parede. Eu fui um dos primeiros a morar aqui dentro desse lamaçal. Hoje em dia você nem vê lama, tá tudo cheio de casa. Aí foi aqui onde eu vim criar meus filhos. Aí eu não queria que meus filhos ficassem desocupados no meio da violência, que eu tive a ideia de levar meus filhos com uma bola lá pro campo. E ali a gente botou uma bola no chão, começamos a brincar eu e ele, aí veio, chegou uma criança, chegou outro. Nisso foi formado um timezinho de futebol, depois uma equipe de atletismo. E as crianças começaram a ver aqui fora que não existia só aquele mundo aqui dentro da comunidade de violência. Começaram a ver outras vidas, começaram a praticar atletismo, a jogar futebol, a conhecer outro bairro, a conhecer outras turmas, que nem o próprio projeto do Tio Manuel, que a gente teve um intercâmbio, né? A gente foi para um sítiozinho alugado, a gente conheceu crianças de outro estado que vieram para cá visitar o projeto do Tio Manuel e foi muito bonito também, porque as crianças começaram a ver que existia outro mundo. Hoje em dia, desses alunos que tinha logo do começo, eu tenho desses que são professores de educação física, tem desses que estão empregados. Eu fico morto de orgulho quando eu conheço um jovem que já está trabalhando, que tem uma família, porque são pessoas que não se perderam pelo caminho. E é isso, da comunidade que eu tenho que dizer aqui, no começo era só tauba, hoje em dia tem mais tijolo. Começou a mudar, assim, as casas de tijolo, os pessoal que vieram começaram a construir, a gente também começou a construir, aí virou. Mas povoado toda a vida aqui teve muito. No começo mesmo, só tinha uma vilinha de casa ali na beira da pista, no tempo da invasão. A polícia ainda veio, jogou todo mundo pra fora, aí depois negra vieram de novo, aí começou a encher de gente, aí não saíram mais não. E aqui é ótimo pra morar, aqui é calmo, tranquilo. Hoje em dia, graças a Deus, muito calmo mesmo. Não me imagino morando em outro canto. Meu lugar, eu acho, é aqui. Enquanto Deus me der permissão, estou morando aqui. Meu nome é Manuel Santana, eu moro aqui no São Cristóvão, aqui perto do Estrela, né? Eu comecei um projeto social no São Cristóvão em 2005, mas aí, por algumas coisas, em 2010 eu deixei de trabalhar nesse projeto. Em 2014, eu visitando a comunidade aqui, um amigo meu pediu pra gente trazer um projeto pra cá, alguma coisa, porque a comunidade precisava de um projeto social, né? E a gente começou um projeto aqui, na época com 40 crianças. O futebol era só para chamar os meninos, mas a gente começou a trabalhar com eles na questão de trabalhar sobre racismo, sobre preconceito, uma série de assuntos que hoje as comunidades ficam um pouco discriminadas e tal, e a gente começou a trabalhar isso para mostrar para esses meninos que eles mesmos faziam o seu papel de protagonista na comunidade, né? E aí a gente começou a trabalhar com eles, e aí depois foi crescendo. Hoje nós estamos atendendo 80 crianças e adolescentes, né, na comunidade. A gente perdeu algumas
parcerias, mas também não é por isso que a gente para, né? Os próprios meninos dizem assim, tio, a gente não, se você for embora daqui, como é que a gente vai ficar aqui na comunidade? Então, hoje esses meninos que a gente acompanhou, a maioria deles já estão trabalhando, outros estudando, né? Então, assim, existe o antes e o depois, né? Quando a gente chegou aqui, tinha uma dificuldade porque não tinha saneamento básico na comunidade, o lazer dos meninos era muito precário e a gente, com outras pessoas da própria comunidade, a gente conversou e a gente foi em alguns órgãos da prefeitura. Tinha um projeto parado na época que era de urbanização, de saneamento, e a partir dessa nossa intervenção, acho que começou a coisa fluiu mais rápido, né? Hoje nós temos lá nessa comunidade aqui a questão do saneamento básico, que muitas comunidades não têm, né? É um privilégio hoje, calçamento, né? Hoje a nossa areninha tá para ser construída, era uma comunidade que alagava, hoje não alaga mais. Então, a partir do projeto, também algumas coisas veio para a comunidade, né? Então é isso, a gente procura trabalhar com essas crianças, com esses meninos, para mostrar a questão deles, de protagonismo deles na comunidade, né? E muitos têm conseguido, todos nós somos voluntários, né? Ninguém ganha dinheiro para fazer nada. E aí o que eu quero é assim, incentivar outras pessoas nas suas comunidades. É possível você mudar a história de uma comunidade, é possível você mudar a história de um adolescente, de um jovem, né? Então é só uma questão de você se dedicar um pouco. Então assim, é possível a gente fazer algo que transforme vidas. O projeto Estrelas do Campo oferece atividades de futebol, música e leitura na comunidade Estrela, no bairro São Cristóvão. Se você deseja conhecer as ações do projeto ou ficar por dentro da agenda de oportunidades, acesse o Instagram @Estrela do Campo. Para muitas crianças, a infância é um lugar sombrio, onde falta amor e sobra frio. Mas quando nós nos importamos, nossa energia se transforma em força, que gera esperança e oportunidades. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. E no Grande São Cristóvão, na comunidade da Estrela e na comunidade taurina, a juventude é sempre ativa. É através dos movimentos e das instituições que eles buscam expressar seus sentimentos, se divertem e lutam por melhorias. Então se liga que tem juventude atuante nas áreas. Bom, meu nome é Lenilson
Wilson, mas desde pequeno aí, minha mãe, meus irmãos, o pessoal da comunidade me chama de Leno, então ficou conhecido como Leno no geral. Onde eu for, eu sou o Leno. Eu cheguei aqui na comunidade, no Janguruçu, em agosto de 1995. Eu nasci no dia 16, né? Eu tô aqui desde o dia que eu nasci. Então eu cresci aqui, né? Me criei, as influências, amizade, aprendizado, foi tudo aqui, né? Tudo que eu tirei daqui. Fui para São Paulo e voltei e tô aqui agora, né? Com, digamos assim, com um novo aprendizado para contribuir mais com a comunidade. Bom, minha infância na comunidade, né, do Estrela do Torino é parecida com a infância de muitas outras crianças, né, das outras comunidades. A gente brincava muito, jogava muita bola, ia no açude, pegava azeitona preta, castanhola, manga, caçava passarinho, tudo isso a gente fazia, né? Porém, tinha sempre a questão ainda lá da vivência com o crime, né? Sempre o crime tava ali indo e volta, né? A gente ia brincar, tinha alguém limpando uma arma, mas no geral foi uma infância boa, foi tranquila, fui feliz, né? Conheci os movimentos sociais através do hip hop, né? Através da dança, né? E aí quando eu entrei em contato com a dança, era muito mais por hobby mesmo, simplesmente por dançar, né? E aí depois comecei a conhecer a história do hip hop, conhecer a história da cultura, e aí eu fui entendendo toda essa questão da militância, né? De lutar pelo povo, do hip hop ser um instrumento que potencializa a voz do povo e tudo mais. E aí depois disso eu fui pra igreja, né? Um amigo meu me chamava e tal, eu até falava, mano, não gosto desses negócios de crente não. Mas depois de um tempo eu acabei indo pra igreja, né? Porque sentia a necessidade de buscar a Deus, de conhecer a Deus. E depois de um tempo eu fui pro ministério, hoje eu sou pastor, né, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então isso me ajudou muito e me fortaleceu. Aí eu trouxe essa demanda, eu trouxe esse questionamento, não deixei essa questão do movimento social de lado. E achei que a igreja ela tem uma voz importante, né? Como eu falei anteriormente, né, eu saí daqui do Janguruçu, uma das regiões onde tem um IDH mais baixo do Brasil, Janguruçu. E aí eu fui para São Paulo, cara. Fui para São Paulo capital estudar lá, passei 4 anos lá estudando. Cheguei em São Paulo com 30 conto para passar um mês. E tome-me hoje na janta, no almoço, para poder conseguir superar. Eu tô falando isso porque eu acho importante a gente entender e perceber, cara, que é como diria Ed Rock, né, Emicida, você é do tamanho do seu sonho. Se você não correr atrás, ninguém vai correr. Então você tem que correr atrás do seu sonho. E aí aqui na comunidade a gente está desenvolvendo alguns trabalhos importantes, né? Desde o começo da pandemia, enquanto pastor, enquanto órgão de igreja, nós temos abençoado e trabalhado com 15 famílias, né? Temos dado cestas básicas quinzenais para elas, porque a ideia é realmente dar um mínimo de conforto, um mínimo de condição para a pessoa ter uma vida digna. E tem outros projetos culturais aqui também, tem o projeto Aurora, que trabalha principalmente com as crianças ali do Torino, nessa primeira infância, no cuidado, oferecendo aula de música, aula de teatro, aula de pintura, contato com toda essa cultura, com toda essa arte. Temos aqui também um projeto Campus do Estrela, né, que é ensinando a molecada a jogar bola, que a gente sabe que é onde nascem os craques de verdade, é onde nascem os moleques jogueiros, vêm daqui. Então tem esse projeto rolando. Tá tendo a batalha de rima aqui, a batalha do Estrela. É uma galera muito massa, tá chegando com o movimento hip hop. Tem um time feminino aqui, que são as The Blessed, né, as abençoadas, que é um futebol feminino, muito interessante o projeto dela também. Então, mesmo diante assim, desse caos, diante dessa questão de violência, de conflito, de morte, o povo negro, o povo periférico, gente forte, gente amorosa, consegue dar uma volta por cima e driblar essas dificuldades e conseguir construir arte, conseguir construir cultura, né, vivência de vida e promover vida. E o meu recado para a comunidade, assim, para a juventude em geral de Fortaleza, é que, cara, valorizem a vida de vocês, valorizem esse momento importante, entendam que vocês são as pessoas que vão mudar a próxima geração. A minha geração já tá passando e vocês aí de 15 anos, 16 anos, vocês são uma molecada que vão influenciar, que vão fazer a diferença na próxima geração. Então entendam isso, não desista dos seus sonhos. Eu sei que é um pouco clichê falar isso, mas não desista, mano. Investe, acredita, estuda e é isso aí, futuro, porque o futuro é de vocês, o futuro é nosso. E como eu ouvi uma frase hoje que eu achei muito interessante, o futuro é uma mulher preta. Abraço. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, através do seu Ministério de Ação Social e Diaconal em Fortaleza, oferece amparo para as famílias carentes, ofertando ações para as crianças, jovens e adultos na comunidade do São Cristóvão. Para acompanhar as ações e oportunidades ofertadas, ligue 85 3276 8062.
Eu achei um meio de poder contribuir com o projeto através da conta de energia, porque torna-se muito mais fácil. A gente faz a doação através da conta de energia da Enel e todo mês eu consigo contribuir com o projeto através dessa doação. Eu sou muito feliz, né, em relação a isso, porque a doação, quem recebe pode achar que ficou mais feliz do que a gente que está doando. Então, no caso, o sentimento é de muita alegria, muito feliz de fazer parte desse projeto, de apoiar o Pequeno Nazareno nesse sentido. Seja um doador para os projetos do Pequeno Nazareno. Ligue 0800 095 2214 e cadastre sua conta de energia. Sua energia é a nossa força. Existe um velho ditado popular que diz que a escola é a segunda casa e que a casa é a primeira escola. Na LDB, a Lei de Diretrizes de Base da Educação Brasileira, no seu artigo 1, fala que a educação deve abranger os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, assim formando um indivíduo crítico. Você concorda com isso ou você acha que isso se deve somente ao papel familiar? Se liga que vai rolar muito papo nas áreas agora. Você já ouviu aquele ditado popular que diz que a escola é a segunda casa e que a casa é a primeira escola? Já. E tu acha que é isso mesmo? Que a escola, de fato, ela deve ensinar o ser humano no geral para ele ter um pensamento crítico ou isso é a família que deve fazer? Eu acho que isso é a família que deve fazer. Então tu não concorda com esse ditado? Não. Tu concorda com isso ou tu acha que a escola só deve ensinar matéria limpa e seca e a família que deve, de fato, ensinar essa questão de caráter? Cara, eu acho que a escola deve ensinar tudo que é ensinado em casa, da mesma forma que a casa deve ensinar tudo que é ensinado na escola. Então, irmão, tu já ouviu aquele ditado popular que diz que a escola é a segunda casa e que a casa é a primeira escola? Sim. Já ouviu esse ditado? Já ouvi. E tu concorda com ele? Tu acha que é isso? Concordo não. Então, senhor, é isso. A escola que deve ensinar também isso. Formar o pensamento crítico do cidadão. É melhor a escola, né? Melhor a escola. Você concorda com o que diz o ditado popular? A escola é a segunda casa e a casa é a primeira escola, quando falamos sobre a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e particularmente dentro de um contexto mais próprio, eu não concordo muito com isso não. A escola é a escola, a casa é a casa. Dentro da minha casa eu tenho meus hábitos, eu tenho meus costumes, eu tenho as minhas formas de ser, eu tenho as minhas atitudes. Isso apenas por ser assim não quer dizer que eu vá educar meus filhos, não. Dentro da escola eu sei que eu tenho professores preparados, com metodologias de ensino, professores com os seus saberes, com suas experiências, com seus fatores cognitivos, onde se discute o ensino, se discute a aprendizagem, se discute a formação, se discute o ser. Se discute a pessoa que vai crescendo. Eu sempre gostei de separar muito. A casa é a casa, a moradia, do descanso, do repouso, do refúgio, mas a escola é o cantinho do saber. A escola é o cantinho da aprendizagem. A escola é o canto onde se faz realmente a formação, pois lá estão as pessoas para discutir os temas de uma educação, as problemáticas de uma sociedade, de os conteúdos, sejam eles das áreas humanas, da área de cálculo, da área da linguagem, da área da arte, da educação física, é a escola. Afinal, a escola é a escola e é um espaço importantíssimo na formação dos indivíduos. O Conselho de Educação do Estado do Ceará é um órgão deliberativo e propositivo de políticas públicas educacionais, composto por representantes da sociedade civil e do poder público, responsável pelo cumprimento da legislação educacional vigente e das normas inerentes ao direito educacional. Para acompanhar as operações e deliberações do Conselho de Educação do Estado do Ceará, acesse www.cee.ce.gov.br.
galera, o Nazaré de hoje vai ficando por aqui. Se você gosta da gente, curte o nosso conteúdo, eu sugiro que você conheça outros produtos do Pequeno Nazareno. Acesse o site pequenonazareno.org.br e projetoabraço.com.br e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazárea, as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, mais informações das ações do Projeto Abraço e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma crítica ou sugestão para fazer, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Família, infelizmente chegamos ao fim de mais um programa Nazárea, mas você já sabe, né? Nós voltamos na semana que vem no mesmo horário e no mesmo canal para levar você para conhecer mais uma periferia daqui da nossa cidade. E a Geralda aqui do São Cristóvão, nosso grande abraço e um muito obrigado para você aí de casa pela companhia. E a gente se despede deixando um trechinho da música Estudo Errado do Gabriel Pensador, que diz: mas o ideal é que a escola me prepare para a vida, discutindo e ensinando os problemas atuais. Um abraço forte, fiquem bem e até o próximo programa Nazárea. Então eu vou passar de ano, não tem outra saída, mas o ideal